Trânsito agora, no fim do ano passado, nós mostramos aqui como a rua Copacabana precisava de atenção após ter se tornado um binário. Faltava acostamento, as calçadas estavam sem acessibilidade, por isso agora nós voltamos ao local, para saber se todo esse tempo depois algo mudou. Olha só. Quem mora próximo à rua Copacabana, no bairro Periolo, já não sabe mais o que fazer com tantos problemas estruturais. Tem ali, ó, o acostamento ali, dias úteis ali, mas ninguém se arrisca a deixar o veículo ali parado, porque já aconteceu de muitos acidentes, bater em carro e daí fica aquela confusão, né? Nós temos problemas até de entregas de remédio com motoqueiro que não tem como estacionar. E as crianças de manhã, né? Porque nós temos um colégio logo ali embaixo e de manhã as mães precisam levar para o colégio e não tem por onde andar, tem que ficar disputando espaço com os veículos de manhã e que o fluxo é bem alto. Realmente, nós constatamos todos os problemas relatados por ele. Sem acostamento em toda a extensão da rua Copacabana, questionamos o Alex sobre quem tem 2 carros, ou quando amigos ou familiares decidem visitá-los. Rezar para o vizinho sair para estar estacionando, né? Não tem outra solução, né? Nós estamos sem uma solução nenhuma, né? Na rua tem a placa indicando que em alguns horários até pode estacionar em uma das faixas. Mas será que isso acontece na prática? Não tem como. Se você parar o carro, nem que seja para entrar em casa, você leva a buzina. Porque os outros estão acelerados. Por mais que você esteja com o pisca ligado, você não consegue entrar na sua casa. O tempo tinha o carro parado e os outros buzinando atrás para o cara tirar o carro para eles poderem passar. O movimento por aqui é intenso. Ninguém se arrisca a estacionar nos horários permitidos e sofrem todos. Tá difícil, porque passar até no acostamento não tem andar para problema do mato, ou entra lá, o carro passa relando a gente. Então tá difícil ter pedestre aqui, ó, tá feio o negócio aqui. Agora a gente vai mostrar a realidade do pedestre. E não é apenas um ponto ou outro, que a realidade é essa. Toda a Copacabana, que tem uma extensão longa, a estrutura é a mesma. Por exemplo, o pedestre, a orientação de todos é caminhar na calçada e não onde passam os veículos. Mas aí eu te pergunto, sem calçada, como é que caminha? Por exemplo, uma pessoa idosa, o que precisa fazer? Ir pelo asfalto. Mas, olha só, o tamanho do espaço que tem para fazer a caminhada. Agora eu te pergunto, e se é uma pessoa com alguma deficiência, utilizando uma cadeira de rodas, como é que passa por aqui? Só se for na pista. Não tem outro lugar. Nossa equipe já mostrou a indignação da população há 9 meses. Voltamos e nada mudou. Segundo os moradores, ninguém dá uma resposta se existe ou não algo que pode ser feito. São várias pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades. Desde que a Copacabana se tornou binário, o caos nunca mudou. Completamente difícil, principalmente para pedestres e para os motoristas. Tem muito movimento a rua Copacabana? Tem bastante, agora aumentou bastante, que a lotação passa tudo aqui. Sobre esse assunto, a gente levou a demanda para o município. A gente recebeu a resposta que amanhã, inclusive, vai ter uma coletiva de imprensa e que vai falar justamente sobre a Copacabana também. O Sandro deve atender a imprensa para falar dessas demandas. A gente está aqui com a Simone Soares, que é presidente da Transitar, para discutir o trânsito. Aí a gente viu um exemplo, né? A gente já mostrou várias vezes, fizemos reportagem, que nesse caso, calçada, ela é responsabilidade do morador. O morador tem que ter essa responsabilidade. Claro, o município faz a fiscalização. E quando a gente tem local como esse, principalmente bairros mais antigos e tal, vai do bom senso também, né? É preciso, a gente viu ali, moradora falando que aí os outros estão vindo em alta velocidade, a gente já tem um problema. Então, quando o morador vai entrar na garagem, reduziu, pode acontecer acidente. Então, é questão básica, é questão de olhar a placa e respeitar, para começo de conversa, o limite de velocidade. Esses pontos, principalmente essas novas vias, Wagner, elas estão sendo mantidas com uma velocidade reduzida. Essa via, por exemplo, é uma via de 40 km por hora. E mesmo sendo um trecho curto, foram colocados 2 redutores de velocidade, semáforo, parada obrigatória. Mas mesmo assim, né, tem sempre aquele condutor que acaba não respeitando, não observa que é uma área residencial. Então há sim uma preocupação com a segurança e isso depende do comportamento. Então precisa ter essa conscientização de que precisa reduzir a velocidade, porque é isso que traz gravidade no sinistro de trânsito. A gente tem acompanhado essas mudanças, principalmente no entorno da Carlos Gomes, por causa dessa obra, muitas outras vias.
a gente percebe principalmente um morador da cidade que está reclamando em alguns pontos. Ontem a gente fez uma mudança na Paraná e até eu destaquei aqui, a gente mostrou ao vivo e quase 100%, uma moradora apenas disse que não gostou. Foram as primeiras vezes que o pessoal, os moradores já falaram, a gente gostou muito da mudança. Até porque a sinalização está existindo, né? Vocês fazem esse cronograma com a sinalização antes. E em muitos casos ficam agentes, alguns horários ali quando vai acontecer mudança, né? Sim, essas mudanças que são mais impactantes, principalmente mudança de sentido de via, nós temos um cuidado até de informar antes os moradores, fazer informativos até através da mídia, para que haja essa adaptação. E o binário, que é a mudança de sentido da via, normalmente tem um período de adaptação maior. Essa da Paraná nos surpreendeu. Nós fizemos a alteração ontem, ainda não foi concluída a sinalização. Hoje nós estivemos no local fazendo uma avaliação e não tivemos, em 30 minutos lá, nenhuma incidência de condutor entrando na via de forma incorreta. Então, o que nós já percebemos nessas mudanças de vias binárias, que esses pontos que são pontos mais conflitantes, que tem um fluxo maior de veículos e as pessoas esperam porque tem um conflito natural, a adaptação é maior, a aceitação é maior, então a adaptação é mais rápida. Nós tivemos, por exemplo, nesse binário da Copacabana com Ipanema, uma adaptação de 1 semana. Em um binário com um fluxo consideravelmente alto, que nós tínhamos muitos problemas ali de conflitos de trânsito e muitas reclamações. Então, quanto maior esse movimento, mais rápida é a adaptação dos moradores. A gente tem falado dessa sinalização, desse trabalho e multa. Está acontecendo nesses pontos também, onde tem a mudança do binário, porque a gente viu, inclusive, várias vezes ao vivo aqui mostrando, muitas imprudências aconteceram, principalmente nos primeiros dias. E aí, a autuação também acontece, Simone? Os agentes ficam no local e nós temos falado isso de forma recorrente, Wagner. Uma coisa é a mudança de sentido. Então vai acontecer aquele condutor que ele ainda está em processo de adaptação, entrar de forma incorreta, não observar uma placa, não observar uma sinalização. Isso é o processo de adaptação. Mas estar no celular, sem cinto de segurança, com criança fora da cadeirinha, no banco da frente, isso é imprudência. O agente, identificando isso, ele vai autuar. Então, no processo, por exemplo, de alteração do binário da 25 de agosto, tivemos 3 sinistros em 2 dias numa mudança de inversão de preferencial na Rio de Janeiro, que eu acho que até a equipe da RIC flagrou um desses sinistros. Ali, nós tivemos uma incidência enorme de pessoas passando no celular. Qual é o processo? Está tendo uma mudança, é um processo de adaptação, redobre a atenção, reduza a velocidade, preste atenção na sinalização porque vai haver uma mudança naquele trecho. Então, ao invés disso, nós temos a imprudência principalmente da velocidade, do uso do celular e da falta dos dispositivos de segurança, cadeirinha e cinto. A gente está conversando aqui, Simone, o pessoal participando de casa. O Flávio está mandando mensagem para a gente aqui. Pergunta para a responsável pela Transitar o que pode ser feito na Teobaldo Bresolim. Teobaldo Bresolim, nós temos um projeto, na verdade. Aquela área, até porque tem o viaduto é muito problemático, ele é bem carregado, é muito parecido com o que aconteceu na Rocha Pombo. Nós já temos um projeto para essa região, assim como nós fizemos na Rocha Pombo e também na Jacarezinho, que são muito carregados, mas não é só naquela via a intervenção. É uma intervenção que pega toda aquela área, já está em processo, inclusive, esse projeto, que é um projeto, é o que nós falamos, nós não fazemos infraestrutura, nós fazemos a sinalização. Então, dentro de alteração de sinalização de trânsito, já tem uma proposta para aprovação, já foi encaminhada para o gabinete, está em análise para fazermos essas intervenções, porque essa região realmente precisa. O pessoal está falando aqui do 14 de novembro, mais uma vez que é algo recorrente. A Vera está mandando o seguinte, essa questão do viaduto da Souza Nave Sul, está contemplado nesse estudo, nessas mudanças que estão acontecendo agora? Esse da Souza Nave Sul, ele tem um projeto de infraestrutura, tem uma mudança considerável para aquela área. Ali, Wagner, é um gargalo. Teve uma alteração porque aquele trecho ele é de competência do DENIT, ele é federal, então quem faz a intervenção ali de trânsito é a PRF. Houve uma intervenção porque aquele ponto era um dos pontos com maior número de óbitos.
Após essa intervenção que foi feita, não houve mais. Nós tivemos o registro de 2 óbitos somente naquele local. Um foi na marginal, não foi embaixo do viaduto, e teve um atropelamento, que foram casos muito pontuais, e isso era muito recorrente. Então, melhorou a segurança viária, mas para os moradores e a fila ali aumentou muito. Então, é um projeto de infraestrutura que está no município, sendo tocado pelo Instituto de Planejamento e Secretaria de Obras, e deve ter sim intervenção. Ali, só sinalização não resolve. Para a gente finalizar, já que a gente está falando de trânsito, de mobilidade, a Maria não está falando de trânsito, mas envolve também falando dos ônibus, sobre os pontos de ônibus. A gente mostrou, inclusive, recentemente a questão daquele cronograma que o município está fazendo aí, implantando novos pontos, enfim, sobre o abrigo, mas sobre a questão do contrato dos ônibus. A Maria pedindo, então, como que está isso? Como que está o contrato, só para a gente relembrar? Porque acho que são 2 coisas. Os abrigos que estão sendo instalados também está com a Secretaria de Obras, já está na fase final de instalação desses abrigos, mas nós estamos trabalhando no processo de concessão do transporte coletivo, que deve trazer uma mudança significativa. É um contrato que nós estamos esperando ansiosamente. Muitos problemas que são apontados, Wagner, até aqui mesmo, apontado para a equipe de vocês, nós vamos conseguir ter uma solução com a nova concessão. Os abrigos, alguns pontos desses abrigos, eles não vão ser contemplados pelo programa do Avançar Cidades, que está dentro daquele projeto de quase 900 abrigos, são 874 abrigos, mas nós temos 1.264 pontos de parada. Então, o que a nossa equipe está fazendo? Os pontos não contemplados, que ainda tem placas, ainda tem outras sinalizações que não sejam o abrigo propriamente dito, que não será contemplado, nós estamos retirando esses abrigos antigos, revitalizando e instalando. Então, esse trabalho já está sendo feito, assim como os abrigos rurais. A nova concessão também deve trazer o transporte para os distritos. Hoje ele não é contemplado porque a licitação vigente, ela só contempla a área urbana. Quando nós falamos de mobilidade urbana, nós falamos de política pública importantíssima. Então, passa a contemplar também a área rural, que hoje é uma demanda para nós, e os abrigos também vão estar nesses distritos para receber os moradores. Tem algum prazo? Eu não me recordo, a gente já falou aqui, mas tem algum prazo, né? A licitação, ela, na verdade, a gente vem com essa licitação desde fevereiro, né? A gente já teve que puxar ela 2 vezes, e agora ela retornou do jurídico, né? Ela estava em avaliação dentro da Procuradoria Jurídica do município, retornou hoje, o procurador entregou, então amanhã ela deve voltar para transitar e devemos ter a publicação da nova licitação, que vem sim com uma mudança considerável, significativa de qualidade. Nós estamos trabalhando num processo qualitativo. E aí tem os ônibus elétricos, a melhoria nas linhas, esse trânsito do ônibus direto da região norte para o centro da cidade, que hoje nós temos uma limitação pela condição dos veículos com porta esquerda, então deve melhorar bastante e é uma expectativa nossa. A Transitar, essa é uma licitação que a Transitar está ansiosa para colocar em funcionamento, Wagner. Simone Soares, presidente da Transitar. A gente ia discutir trânsito, mas falando de mobilidade, respondendo a pergunta da Maria também. Simone, obrigado pela participação conosco, tá? Eu que agradeço e um abraço também pela colaboração dos telespectadores da RIC, que está sempre contribuindo para a melhoria do nosso trabalho. Obrigada. Agora,